Let's go. Tá, pessoal, então a gente tem para a aula de hoje a questão das integrais duplas, certo? Vocês lembram como é que funcionam as integrais? Sim. Vocês lembram do conceito por trás? Mais ou menos. Que ele representa uma área, que ele é uma soma de várias áreas. Sim, sim. Ah, tá. Soma de riscos. Isso. Ó, muito bom, hein? Eu quase não lembrava do nome, era de Rímel, né? Então, olha só. Para as integrais duplas, o conceito por trás é bem parecido. Só que, ao invés de a gente fazer no espaço bidimensional, calcular uma área, a gente vai fazer no espaço tridimensional e calcular um volume. Ok? Na prática, é uma integral dentro da outra. Certo? E tem uma regrinha bem, um cuidado muito importante de se tomar na hora de resolver uma integral dupla, que é a questão dos limites de integração. Porque se você inverter os limites de integração, erra a questão. Tá? Mas antes de falar lá dos limites de integração, que eu vou falar no final da aula, a gente vai resolver alguns exemplos de integrais duplas, eu vou falar sobre esse conceito de área. Vou começar indo na integral simples, só para fazer uma analogia aqui. Tá? A gente vai falar de integrais duplas. Tá? E a integral, na verdade a integral a gente pode ver de duas formas, o conceito da antiderivada e o conceito da área, né? Porque a gente pode ter uma integral definida ou indefinida, né? Quando a integral é indefinida, ou seja, não tem os limites de integração, a gente está falando da antiderivada. A gente está procurando qual é a função, ou a família de funções, que quando a gente deriva, chega na função que a gente está integrando, né? É a inversa. E então é a primitiva que leva, quando a gente deriva, chega na função que a gente está trabalhando. Mas por outro lado, quando a integral ela é definida, a gente está fazendo uma área. Que nem eu vou fazer aqui, ó, uma área de A até B, né, em x, e o nosso y é uma função de x. Então pode ser uma coisa assim. Pode ser de qualquer forma, né? Então, olha só, nesse caso eu desenhei uma função que ela é positiva. Então ela tem uma área positiva, certo? Se ela fosse negativa, teria uma área negativa. Mas, só para a questão de ilustrar aqui, a gente pode calcular a área dessa forma, embaixo dessa curva, né? Como se a gente dividir isso aqui, ou pelo menos aproximar a gente pode ter uma boa aproximação de qual é a área embaixo dessa curva, se a gente dividir isso aqui em retângulos, tá? E fazer retângulos retos. Então vocês concordam, eu imagino que vocês concordem, né? Olhando para essa figura aqui, esses retângulos que eu desenhei, que se a gente somar a área desses retângulos todos, a gente chega bem próximo da área dessa figura aqui, né, que se forma entre o eixo x, e aí andando reto para cima aqui, e na parte superior a função f de x, certo? Isso aqui, então, bem parecido com o que a gente viu, vocês devem ter visto em cálculo 1. Essas áreas aqui, ó, a gente vai fazer o quê? A gente vai separar aqui em retângulos de tamanho horizontal aqui, igual, né? A gente vai chamar isso aqui de Δx. E a área de cada retângulo, ela vai ser dada, olha só, nesse ponto aqui, eu vou chamar de xi. E todos os retângulos têm o mesmo Δx aqui. Bem aqui no meio de cada retângulo tem um xi. E aqui tem a função toda aplicada nesse xi. Aí quando a gente pega, aqui é a largura, é o xi, e a altura é a f de xi. E aí a gente tem a área de cada retângulo, certo? Quando a gente soma sobre todos os retângulos,
a gente vai escrever assim, somatório de igual a 1 até n, e a gente vai ter 1, 2, 3, 4, n, então xn, e a gente vai colocar a área de cada um deles, que é o xi vezes o ΔX. Aqui eu errei, né? Aqui é ΔX. Porque a largura aqui é ΔX, x é só um ponto. E a altura é a f de xi. Quando a gente faz aqui, então, a área de cada um dos retângulos, e o retângulo I de 1 até n. Aí a gente soma todas elas e tem a área total. Ok? Mas no limite, então a área exata, né? Ela vai ser obtida no limite em que o I tende, que o n tende a infinito, desse somatório de igual a 1 até n, f de x1i e ΔX. Notem que quanto mais, n é o número de retângulos que a gente usa, né? Se a gente usar um único retângulo, tem uma aproximação grosseira, ruim. Se a gente usar 10 retângulos, tem uma aproximação melhor. Se usar 20, é melhor do que 10. Se usar infinitos, a gente tende a chegar na área exata. E o ΔX, ele vai diminuindo quanto mais n's a gente usa, certo? A gente muda essa notação aqui, né? A gente pode dizer que no limite em que n tende a infinito, a gente tem uma integral. E a gente usa esse símbolo, que é esse S esticado, né? Só que ela não é uma integral indefinida, assim, solta. Ela é uma integral da função f de x. O ΔX vai virar um diferencial, porque no limite em que ΔX fica muito pequenininho, a gente usa um dx, certo? E ela não pode ser indefinida, ela tem que ser definida. A gente vai variar o x desde A até B. E essa daqui é a área exata. Porque esse símbolo que a gente usou aqui, essa notação, né? Ela está representando uma soma de infinitos retângulos. Tranquilo? Em cálculo 1, a gente consegue demonstrar que fazer essa operação é o equivalente ao inverso da derivada, certo? É o equivalente ao inverso da derivada. Quando a gente... é como se a gente tem que olhar essa função f como sendo a derivada de alguém. A derivada de alguém que a gente chama de primitivo. E aí, quem é esse alguém? É que a gente obtém pela integral. Então, por exemplo, quando a gente deriva um x na n, a gente baixa o n e fica com x na n menos 1. Tá? Agora, se a gente quer fazer o contrário, a gente quer saber, a gente tem um n, x na n menos 1. A gente tem uma coisa assim. E a gente quer saber quem que foi derivado para chegar nele. Então a gente faz o caminho inverso, né? A gente sabe que aí o caminho inverso a gente vai usar essa notação aqui. A derivada, aliás, a integral em dx. Então, ó, quem que a gente derivou para chegar nesse cara aqui? Bom, a gente sabe que a derivada diminui o expoente. Então, se ele diminuiu em 1 o expoente, a gente vai vir aqui e aumentar em 1 o expoente. A gente vai eliminar esse menos 1 aqui. E também a gente sabe que aquele cara ele desceu, então esse cara aqui que desceu é igual, também desaparece. Então fica o x na n. É o caminho inverso. E aqui, como ela é indefinida, a gente geralmente põe uma constante c, porque se a gente tivesse aqui o x na n mais uma constante c qualquer, ela teria desaparecido. Então, todas as funções do tipo x na n mais c, elas são primitivas, para qualquer valor de c, então é uma família de funções, são as primitivas, que, quando derivadas, geram a nx na n menos 1, né? Qualquer valor de c. Então, aí a gente, claro, constrói isso para todas as funções
Aqui é um polinômio de ordem n. Eu vou apagar porque isso aqui é só um parênteses pequeno. Aí a gente tem todas as trigonométricas. Voltando. Ok, então a gente já sabe a questão da integral, que a gente vai fazer essa integral para achar a área. Para qualquer função aqui, a gente sabe calcular a área embaixo da curva, certo? A questão agora é, se a gente tiver uma função de duas variáveis, imagine um z, como sendo uma função de x e y, isso aqui representa uma superfície. Aí agora, a gente vai ter aqui o x, y, z aqui, espaço tridimensional. Aí a gente vai ter um retângulo aqui em xy, que em y vai de C até D, em x vai de A até B. Então, quando a gente desenha esse cara aqui, a gente está integrando sobre esse retângulo aqui, que a gente vai chamar de área R. Ok? Então, olha só, essa área R aqui são os limites de integração em Y e em X. Tá? Agora, imagine que a gente tem uma superfície aqui assim, que ela é tridimensional, e que a gente ela é delimitada, né, uma superfície tridimensional dada por uma função f que depende de x e y. Notem que o z ele dá a altura. Mais para cá, assim. Vou para cá. Então, esse desenho aqui é para... Não é muito bom, né, desenhar assim um quadro na superfície tridimensional, né? Mas a gente pode imaginar que cada ponto nessa superfície ele representa uma altura. Certo? Quando a gente pega um ΔX e um ΔY aqui, a gente tem uma área. Certo? Olha aqui, ó, a gente tem um ΔY aqui e um ΔX aqui. Certo? Da mesma forma como a gente teve aqui o x1, x2, x3, x4, que daí a gente pegou o xi, agora a gente vai ter aqui, ó, o xi, e a gente vai ter o xi pode estar entre A e B, que representa a posição de cada um dos retângulos aqui, dependendo de quantos a gente dividir. A gente pode ter, por exemplo, aqui três retângulos, é o x1, x2 e x3. É a posição do centro de cada um dos retângulos, ok? E o J é a mesma coisa aqui, ó. A gente vai ter aqui o YJ. O YJ, porque a gente vai ter combinações de XI e XJ que vão pegar cada um dos retângulos, dos quadrados aqui, que a gente precisa para integrar sobre toda essa área. Então a gente divide em retangulinhos aqui, ok? Cada um desses aqui, ΔX, ΔY, ele representa uma área. Eu vou chamar de ΔA. Ok? Então, para cada combinação de XI, YJ, né? YJ, porque ele pode pegar aqui qualquer um dessas colunas de quadrados que a gente dividiu, e XI
qualquer uma dessas linhas de quadrados que a gente... É como uma matriz, né? E é uma matriz que ela vem aqui, ela vai ter n em x, n quadradinhos em x e m quadradinhos em y. Aqui a gente tinha só n, né? Agora a gente tem n em x e m quadradinhos em y. A gente vai fatiar em vários quadradinhos. Cada um deles vai ter uma área Δx, Δy. E cada um deles vai ter um centro, né, uma posição xi e yj. Certo? Dá para entender a ideia aqui? Para cada combinação de xi e yj, a gente vai ter um z, que vai ser uma função do xi e yj. E vai representar a altura que a superfície está daquela região R que está no plano XY. Certo? Pessoal, como é que... Ele ficou muito tempo desfocado, será? Vamos lá. Então, mas até aqui tranquilo, né? A gente tem areazinhas. São m vezes n areazinhas, né? M em x, m em y, n em x, areazinhas. E cada areazinha vai ter uma altura equivalente para a função z. Como é que a gente calcula o volume de um poliedro de base regular? Lado vezes altura vezes espessura. É a área da base vezes a altura. Certo? Então, olha só. Se a gente for analisar isso aqui, ó, pegar e imaginar um poliedro aqui, ó. Um poliedro retangular, né? Que tem altura z, e tem uma base, uma área da base igual a Δx, Δy. Tá? Então, a z é a altura. A altura da superfície até o plano XY, lá onde está a região R. E aí a gente vai fazer... Aqui, então, a gente tem um volume, né? A gente tem um volume... que eu vou chamar de volume IJ, porque cada combinação de I's e J's, com I's indo de 1 até M e J indo de 1 até M, a gente vai ter um volume, certo? Então o volume de cada um deles vai ser AF XI YJ vezes o ΔA, ou seja, o ΔX, ΔY. Ok? Então esse daqui é o volume de cada um deles, né? Certo? É bem parecido com o que a gente fez na área. E se a gente quiser só saber o volume de todo esse espaço abaixo dessa superfície aqui? Eu tenho um pouquinho de integrar. Primeiro vamos somar o volume de muitos poliedros, certo? Porque a gente pode ter um único poliedro, aí vai ser uma aproximação bem grosseira. A gente pode ter 3 linhas de poliedro e 4 colunas, né, de poliedros. Teriam 12 poliedros. Ou a gente pode ter infinitas linhas e infinitas colunas de poliedros. E a tendência é que quanto mais poliedros a gente usar, mais próximo a gente vai chegar do volume exato. Certo? Então, o que a gente vai fazer é, a gente vai fazer um volume total que é dado pela soma
de I igual a 1 até M e pela soma de J igual a 1 até M da função xi yj vezes o delta x delta y. Esse é o volume total da combinação de N vezes M poliedros aqui embaixo dessa superfície. Certo? A gente dividir em muitos poliedros. Mas para a gente chegar no volume exato, a gente vai ter que fazer o limite com esse N e esse M indo infinito. Então a gente vai escrever assim, ó, o volume exato. Ele vai ser dado pelo limite com N e M indo infinito. Bem parecido com o que a gente fez aqui, agora só tem dois somatórios. O somatório do I igual a 1 até M. Somatório do J igual a 1 até M. Da função f de x e x, yj. Vezes o delta x, delta y. Então a gente vai chegar no volume exato. Só que para a gente somar infinitos quadradinhos, a gente vai ter que fazer infinitos cálculos e isso vai levar um tempo infinito. Né? Por mais rápido que a gente calcule cada um deles, se a gente quiser calcular o volume de infinitos retângulos, a gente vai levar um tempo infinito. Então não interessa na prática. Né? Então, a gente tem que essa definição aqui do limite de um somatório, dessa forma aqui, é o equivalente a usar essa notação nos limites de integração, usar a notação de integral, né? Então, aqui o que a gente vai ter aqui é que a integral em x ela vai de A até B. Certo? Aí agora tem y, que vai de C até D. Então a gente vai usar outra integral aqui, de C até D. A gente escreve assim mesmo, uma no lado da outra. Ok? De quem? Da função f de x, y, dy, dx. Na verdade, eu poderia ter escrito aqui como um dA, né? Aqui, pessoal, vocês podem ter reparado que eu tomei um cuidado de colocar o dy e o dx nessa ordem. Isso é muito importante na hora de resolver uma integral dupla. Vou explicar melhor depois, tá? Mas adiantando um pouco, a ideia é a seguinte: o de dentro a gente vai olhar para as integrais assim, ó, a integral de dentro e a integral de fora. Ok? Integrar dos dois, então. Sim. Mas nessa ordem, ó. O y é de C a D. Então a gente põe eles dentro. A gente vem de dentro para fora. Aí o resultado dessa integral a gente vai integrar em x. E aí a gente põe aqui o a e o b. Se a gente inverter aqui os limites de integração, tipo, se eu tivesse colocado o dy de fora e o dx de dentro, a notação estaria me dizendo para integrar invertido, entendeu? Eu vou dar mais um exemplo depois, acho que vai ficar mais claro. Tá bem? Se fizesse trocado, fizesse integral de CD No x e não, o dA b não, no y. não, integral de CD fora, Sim. e daí integral de AB dentro, e daí integrar dx. E inverter aqui. É. Se os limites são constantes, tudo bem.
Porque daí aquela ideia de derivar em x parcialmente e depois derivar em y, é a mesma ideia? Aí é igual, mas tem esse limite. Se aqui são constantes. Se os limites são constantes, ok. Mas há a possibilidade de a gente integrar sobre limites que não são constantes. Tipo, integrar sobre duas funções. Tá? Mas não vamos falar sobre isso agora. Agora, limites constantes, vale isso. Você pode fazer primeiro em dx, depois em dy. Ou inverter. Ok? Só para terminar de escrever aqui, então, essa anotação de integral aqui, que eu até vou apagar aqui, porque não é agora que eu vou falar sobre isso, logo em seguida. Então, essa é a anotação que a gente vai usar para representar esse limite de n e m indo a infinito. O n representa o somatório no x, né, que é o i. E o m está representando que a gente vai fazer infinitos retângulos, infinitos lados em y, né, que é o j. E aqui é a função. E aqui a gente põe o ΔA. Então, Δx vezes o Δy. Ok? Aqui é importante mostrar que a gente também pode escrever o dx dy. Não importa a ordem, né? Assim como o do Δx Δy não importa a ordem para a gente ter o ΔA. Não importa quem a gente multiplica primeiro, né? O dx dy também não importa a ordem e a gente pode usar a notação dA. Porque se a gente está pegando lados infinitesimais, ou seja, muito, muito pequenininhos, e está achando um retângulo, né? Lado vezes lado. Então, se os lados são muito pequenininhos, a área também é muito pequenininha. Então, a gente chama isso aqui de uma área infinitesimal. Então, a gente costuma usar essa notação como dA, diferencial de área. Ok? Assim como a gente usa o delta aqui, a gente usa o D aqui, o diferencial. Certo? Então, da mesma forma que a gente fazia com a área aqui, se a gente quiser calcular o volume exato, a gente ou faz a soma de infinitos paralelogramas retangulares aqui, ou a gente calcula a integral, utilizando aquela mesma ideia de antiderivada que a gente já conhece. Ok? E, obviamente, que isso daqui faz sentido, isso daqui é impossível a gente ficar fazendo soma de infinitos volumes, ok? Então, assim, se a gente também pode escrever aquela integral, essa integral dupla aqui, de A a B e de C a D, como sendo, até vou escrever aqui, porque ainda, como sendo, a gente pode usar isso aqui, ó, essa anotação. Integral dupla da f de x, y, dA. A gente está integrando sobre uma área. E aí, os limites, a gente coloca um R aqui, porque esse R aqui é quem? É essa área aqui. E aí, os limites do R em x é de A até B, e em y de C até D. Então, é a mesma coisa. Então, é muito usual vocês enxergarem isso aqui. Ok? Já que vocês estão começando nas integrais duplas, é importante eu falar isso, sobre as notações. Você pode escrever assim, designando explicitamente os limites, ou aqui, implicitamente, chamando de região. Você está integrando sobre todas as áreas que compõem a região R, certo? Dessa função aqui. E na prática, o que a gente está obtendo é o equivalente ao volume exato, né, desse espaço que fica entre a região R, que está no plano XY, e a função. E a superfície é representada pela função Z, é a função de XY. Certo? Dá para entender esse conceito todo, né? Ok. Show.
propriedades que eu vou enunciar aqui só para deixar registrado, mas elas são bem óbvias se vocês já entendem as integrais. Tá? Algumas propriedades. Propriedades das integrais duplas. A primeira é a da soma. E se a gente tiver a integral sobre uma região R de uma f de xy mais uma g de xy, e aqui a gente põe que a gente está integrando sobre uma área, né, uma integral de superfície sobre a região R. Isso aqui vai ser igual à soma das integrais. A gente vai ter o volume dado pela função f e o volume dado da função g. Certo? Então aqui o volume da função f aqui, mais a integral dupla da função g. Então ela respeita essa propriedade de soma. Aí depois, outra é a multiplicação por escalar. Quando a gente pega a integral dupla de uma constante vezes a f de xy, integra sobre uma região R, essa constante pode sair, ok? Porque, tecnicamente, isso daqui é um somatório, né? De infinitos elementos. A integral é um somatório de infinitos elementos. Então, o somatório da soma é a soma dos somatórios. E aqui, uma constante, o somatório de uma constante vezes uma função é a constante vezes o somatório da função. Certo? E a terceira, se a gente tiver uma função f que ela for maior ou igual a uma função g. Então, uma função f que ela está acima de uma função g. Uma superfície, né? Duas superfícies, uma acima e uma abaixo. F está acima. Então, se a gente fizer a integral sobre uma região f da função f, a gente tem a f em cima, então a gente tem um volume total, um volume maior. Se a gente comparar com a integral da função g, então, se isso aqui representa um volume, isso aqui representa um volume, e essa aqui é maior do que essa, a f está em cima, a g está embaixo, então o volume da f é maior do que o volume da g. Certo? Se a f é maior ou igual, a integral também é maior ou igual. Isso aqui é interessante porque, se vocês olharem assim, ó, a gente tem uma f lá em cima, e a gente tem uma g aqui embaixo. Tá? A integral assim, do jeito que está, essa aqui, ó, calcula o quê? Calcula o volume até o plano xy, certo? Essa daqui calcula o volume dessa função até o plano xy, certo? Agora, se a gente pegar o volume de cima, que é o total, e subtrair o volume, a integral da de baixo, da g, a gente fica com o volume entre uma função e outra. Certo? Se a gente quiser entre duas funções, e eu vou fazer só um parênteses, né? Entre f e g e f, né? Você vai ter uma superfície e outra aqui.
vai ter um volume entre as duas aqui. Aqui é a G e aqui é a F. Então aqui esse volume aqui pode ser calculado como sendo a integral da F de xy menos a G de xy dA sobre a região F. Porque se a gente pensar no xy aqui embaixo, e é uma região N aqui, essencialmente retangular, a gente vai integrar a F, é pegar o volume total. Integra G, pega esse volume de baixo. Agora, pega o total e diminui o de baixo, a gente tem a sobra. Né? Então, essa integral aqui, ó, ela nos dá o volume entre uma e outra. Certo? Depois, não vai ter outra aula que a gente vai fazer mais exemplos disso aqui. Mas já que eu entrei no contexto aqui da F e da G, seja um maior que o outro, vocês conseguem enxergar isso, né? Show. Daqui a pouco a gente vai resolver algumas integrais. Sei que vocês estão empolgadíssimos. Ok? Deu para entender o conceito por trás da integral dupla, né? Então, representa um volume, uma integral de uma função mais para cima, um volume maior, mais para baixo, um menor. Se a f ela for negativa, a gente vai estar calculando um volume negativo. Certo? A integral vai representar um volume negativo. Mas como é que é? Isso é meio estranho. Ela não é um volume físico, né? Se a gente quiser fazer o volume físico, a gente vai ter que considerar o módulo. Tá? Mas, teoricamente, se a gente quiser associar a integral a um volume de forma mais genérica possível, a gente fez a integral de função negativa, o resultado vai dar um valor negativo. Então, a gente vai ter um volume negativo, certo? Na conta. Mas aí você tem que tomar um cuidado. Não, peraí, isso aqui tem um análogo físico, daí você vai ter que tirar o módulo, certo? Mas dá pra fazer, dá pra... Eu acho que quando a gente fazia, tinha a função ia para baixo do eixo x, a gente delimitava quais eram os pontos onde ela acordava, integrava nesses limites de integração, e o que estava para baixo a gente subtraía do volume que estava em cima. Invertiu o sinal, né? Você calculava a área, quer dizer. Sim. Uhum. A gente calculava só isso. É? Sim. Sim. Não, a gente calculava Tá meio a área diferente. positiva e a negativa. Da negativa a gente subtraía. Isso. É exatamente isso. É exatamente isso. Então, se você tiver algum volume que vai lá para baixo, você vai ter que tomar esse cuidado. Dependendo do teu problema. Se ele for um análogo de volume, tu vai ter que inverter o sinal. Assim como quando era um análogo de área, tinha que inverter o sinal. Calculando algo geométrico mesmo, né? A partir de uma técnica algébrica, né? Que é uma técnica algébrica que tem um análogo geométrico, certo? Lembre que a técnica algébrica ela é mais poderosa do que a gente sempre tem um análogo geométrico, porque o análogo geométrico serve para a gente visualizar as coisas, mas a técnica aqui, ó, por exemplo, assim como a gente tem integral dupla, a gente pode ter integral tripla, quarta, não tem um limite, entende? E aí como é que você vai visualizar uma superfície n-dimensional? Aí já é impossível de desenhar, né? Então, se vocês quiserem ter uma noção de um espaço n-dimensional, tem